pedir para falar besteira depois do jogo, a responsabilidade é do comandante, não do auxiliar. E esse aí fala que fala de besteira. E assim, o Abel, como é que o Abel estava suspenso? Ganha o jogo do Fluminense. E é expulso depois. Ganha o jogo do Fluminense, jogo difícil, vai lá e fica ofendendo a bandeira e tal, não sei o que, foi expulso. Então, essa situação, ela é prejudicial ao Palmeiras, mil vezes, mas o Abel, ele pode fazer qualquer coisa. O Abel é que nem o Memphis no Corinthians e o Neymar no Santos, ele pode fazer qualquer coisa. Né? E acho que ontem a estratégia foi ruim diante de um técnico que mudou tudo. Porque assim, a gente pode analisar a estreia do Roger, a estreia do Domingues no Galo, no Brasileiro, a estreia do Leonardo Jardim do Flamengo no Brasileiro. Quem mudou tudo no Vasco em 10 dias foi o Renato. 3 volantes. O Diniz nunca tinha jogado na vida. David de centroavante. Nunca tinha jogado na vida com o Diniz. Ele mudou radicalmente o time, a postura, a atitude e aquilo. Vamos sobreviver o máximo e vamos tentar ganhar no físico do Palmeiras no segundo tempo. E deu certo. Até o capitão ele mudou, né? Ele falou que com ele não tem, né? Esse é o detalhe que eu acho interessante, porque o Renato, ele é tratado como um folclórico jogador de futebol e de praia, e ele é um cara do futebol que conhece pra cacete, não é pouco não, pai. E essa questão do capitão Léo Jardim, não Leonardo Jardim, pra ele goleiro não tem que ser capitão. Por quê? Porque ele não... Ele falou assim, hoje como é que é? O árbitro chega, goleiro, capitão, quem que você me indica pra eu... Porque o jogo é muito mais dinâmico. Até o goleiro chegar, não chega. O cara não pode reclamar, não pode sair da meta. E ele chegou pro Léo Jardim e falou assim, olha, você não vai ser mais meu capitão por isso, vai ser o Thiago Mendes. E aí o Thiago Mendes, que é um jogador que tem um histórico sempre de coadjuvante, mas ele era o melhor marcador do Messi, do Neymar, do Mbappé na França em um momento, que ele jogava no PSG contra o Lyon, ele é um grande jogador de futebol. Ele peita o Neymar no Vasco e Santos. Ele tem um conformismo. Ele faz o Vasco lembrar que é grande. E o Renato sabe disso. Você vai ser meu capitão. E você vai lá, botar o dedo na cara do Gustavo Gomes, e você vai fazer o gol e ele faz o gol. Então, ser técnico de futebol reúne um monte de coisas, inclusive essa situação. E o Renato, para mim, muito desprezado, e o Vasco desprezado, tiveram méritos absurdos na vitória. Foi uma vitória gigante, foi como ele falou, né? Foi a vitória. Lanterna sobre o líder, time mais forte, com muito mais investimento. E acho, sim, que nessas situações táticas, físicas e na cefalia à beira do campo, o Palmeiras e o Abel têm que ser cobrados. Toda vez que ele estiver ausente. Toda vez que ele estiver ausente. Inclusive porque, quando ele não está, os auxiliares falam as besteiras que falam depois das partidas. E o João Martins, ele já falou do sistema, agora falou do campo de batatas, né? Simplesmente isso. Num lugar sagrado do futebol brasileiro, no clube português brasileiro com mais tradição no mundo, ele que é português, ele devia ter um pouco de educação, mas eles não têm. A Comissão Técnica do Palmeiras não tem educação. Não tem princípios básicos de esportividade. E ele, de novo... Mas por que incomoda tanto o campo ruim ele falar que o campo de batatas, parecia que tinha uma plantação de batatas, falar que o desnível do campo... Porque não é verdade, você mesmo falou que é uma desculpa esfarrapada e ele ofende. Isso faz parte, ele parte do campo ruim. Não é. Primeiro o campo ruim tava o Canindé, né? Isso aí não é campo ruim perto que tava o Canindé. Não, você viu o jogo? Vi o jogo. Então o campo é horroroso. Horroroso. O campo é um campo que já foi pior do que é. Ele tem o Palmeiras sempre teve a primazia de jogar contra o Vasco como visitante em Brasília. Hoje ele conheceu. Sempre. Não. Ele só jogou em São Januário. A opção é do Vasco, não é do Palmeiras. Claro, mas eu tô falando. É o Vasco que escolhe isso. Então. Dá um presentão pro Palmeiras. Dessa vez não, foi isso como faz com outros times. E aí é um local sagrado do futebol brasileiro. Um pouco de respeito. Essa irritação. Porque o Vasco merece respeito. Mas não tô desrespeitando o Vasco. Jamais. Não é pejorativo falar porque tem outras maneiras de... Mas tem outras maneiras de você criticar o gramado. Pelo amor de Deus. O João Martins... E a defesa do sintético perto do campo do Vasco é uma piada. A questão do sintético nada do que comercial. Nada do que eu... Estão completamente... Mas vem cá, tem só um ponto. O Abel é um cara que eu paro pra ouvir. Esse cara... A questão do sintético... Nada do que ele fala... Não é porque machuca, porque é o jogo, porque preocupa, nada disso. A questão do sintético é comercial, ponto.
Agora, os atletas não. Os atletas, a partir do momento que os atletas condenaram o gramado sintético, não existe discussão nossa. A discussão comercial entre as instituições. Os atletas jogam lá. Os atletas do Palmeiras não se machucam lá. O resto é fake news, é notícia falsa. Mas os atletas do mundo do futebol são contra o gramado sintético. Estão jogando lá na Champions League. O que eu posso fazer? Estão jogando na Champions League com um time que joga no Polo Ártico. Ok, mas é a condição do cara. A condição lá é essa. A condição do Palmeiras é comercial. Exato. Então falem a verdade. É uma bengala comercial. Os atletas falem a verdade. Nós não queremos jogar no sintético porque o Palmeiras ganha muito dinheiro fazendo show. Isso é o BAP. Esse é o BAP ou o Macis, ou não sei o quê. O jogador não. O jogador não está pensando nisso. O jogador pensa no tornozelo dele. E não é porque o jogador e o funcionário da instituição tem que ser o simpaticão funcionário do mês que tem que elogiar uma coisa que não é elogiar. Não precisa elogiar. É o que eles fazem sempre. Ok, mas o campo está lá. O Palmeiras joga lá, é o que tem menos lesão. Uma ponderação. Sim, eu acho você está vendo isso. Chamar o negócio de campo de batata, plantação de batata, eu acho desrespeitoso. Eu acho que, inclusive, tem não só do João Martins, mas existe um preconceito geral contra São Januário porque fica na comunidade. Eu não tenho isso, não. Tem muita gente que fala, não, porque fica na comunidade, porque São Januário fica na comunidade. Enfim, é só um parênteses. Mas o outro ponto que eu vou falar, que até é favorável ao Palmeiras, plantação de batata, acho desrespeitoso. Aliás, o João Martins é um cara bastante mal educado em outras circunstâncias também. Sim. Mas quando a gente fala gramado de plástico, me parece também desrespeitoso. Como o BAP chama o gramado do Palmeiras de gramado de plástico. Também acho que é desrespeitoso com o Allianz Parque, com o Palmeiras e com tudo mais, não é? Ou não? Sim, também. E eu só quero lembrar que esse é o mesmo personagem do Sistema Não Quer um Bicampeão, e o Palmeiras foi bicampeão no ano que ele falou essa bobagem. Aliás, já foram 8 bicampeões desde 71. Então, é esse tipo de bobagem que sai desse cidadão. Então, de verdade, o Abel para pra ouvir. Ele, toda vez que ele está em coletiva, eu não faço a menor bobagem lá, mas agora, sinceramente, eu não tenho o maior respeito pelo Vasco. Não, você, claro que você tem, mas... Pra mim, eu não vi desse jeito. Passa uma imagem bem... A coletiva dele era como se o Palmeiras tivesse perdido para ele mesmo. E pro campo. Não, ele falou também, que edita, só pega o que vocês querem. Ele falou, o Vasco foi melhor, o Vasco mereceu o resultado, mas nós tivemos dificuldade para jogar nesse campo. Horas! Também o cara não pode falar isso? Isso ele pode. A batata, ok, pode exagerar. Eu na hora não vi, não achei que foi assim para menosprezar o clube, menosprezar o estádio, gente. Pelo amor de Deus. Isso foi, claramente foi. Não tô falando exatamente dele. Falando que acho que é uma questão geral sobre São Januário. Acho que é a repercussão disso pegou mal. O Renato foi... E acho que o Renato foi... quando foi falar sobre o tema, foi todo ponderado. E acho que o Renato, que perdeu a final para o Palmeiras da Libertadores, foi dominado pelo Abel, disse, quando a gente perde, a gente normalmente elege outras coisas para justificar a derrota. Sim, beleza. É mais ou menos o método. É um dos pontos da derrota. Não é total. Não é 100%. Claro, o Palmeiras foi mal no jogo. Sim, enfim. Fala, Vessa. Não, eu só queria lembrar que o Vasco reformou São Januário. E a estimativa gastou agora na virada do ano. É aquele gramado que a gente tinha várias cores, lembra que a gente falava? Isso, parecia uns 50 tons de verde e tal. E aí gastou quase R$1 milhão, foi lá e deu uma melhorada boa no gramado. Não é perfeito, mas está longe de ser onde planta batata. Para mim é o exagero, ele pode fazer a crítica. E outra, pondera, teve uma chuva, era outro cenário, igual do Novo Horizontino, um time de Série B, que num dilúvio daquele, aquilo não é nem a realidade do Novo Horizontino. Normalmente já é uma realidade melhor. Com aquela chuva e tal, ficou 1000 vezes pior. E então o time de Série B, com investimento de Série B, vai querer que o estádio do Daniel Química Arena gasta quase 100 pau por mês para deixar aquele gramado daquele jeito? Não vai ser. O do Novo Horizontino nunca vai ser o do Corinthians. Então, eu acho que esse tipo de coisa os profissionais têm que entender também. Eu acho que é uma situação que ele não entendeu e eu acho que ele passou do ponto. Eu acho que ele foi desrespeitoso com o Vasco da Gama, só isso. Acho uma outra questão que eu só queria pontuar também, que acho meio incômodo que os caras estão aqui há
300 anos. O Abel, o João e tal. E aí eles ficam com... Parece que é um privilégio, não, uma chaga apenas brasileira. A gente tá aqui, a gente sabe como é que é no Brasil. No Brasil é assim mesmo. Pô, porque ele é estrangeiro, então ele fala sobre isso, cara. Mas eu acho desrespeitoso. Se chama o campo de pasto, não pode falar que é plantação de batata. Cara, pode. Faz o seguinte, vamos plantar batata. Pelo amor de Deus, cara. Sabe? A gente vive chamando o campo de pasto, que é uma porcaria. Eu acabei de falar, eu acho desrespeitoso chamar de plástico também. Eu não tô nem aí com isso aí, não. Se o Palmeiras se ofende, nem também... Então, não estão nem um pouco preocupados com o que os caras falam. A questão é, o campo estava ruim, estava. Pô, eu não tinha pensado que o João Martins falou isso para desmerecer o Vasco, São Januário. Pelo amor de Deus, que baita exagero, cara. Que baita exagero, entendeu? Na minha concepção. E se vocês acham que é um desrespeito, eu respeito a opinião de vocês. Bom, e o Arias? Jogou de assistente lateral ou não é nada disso? Cara, o Arias joga assim desde que nasceu, né? Ele ajuda na marcação, cara. Mas ele jogou mal ontem. Como jogou o André. O jogo de Liga dos Campeões, os caras ficam baixando linha pra ajudar a marcar. Liga dos Campeões. Mas teve reclamação. Não tá matando o Arias, não sei o quê. Torcedor, cara, o que eu posso falar? Esse mesmo torcedor chamava o menino lá de Cuiabá, man. O Estevão. Vai fazer o quê? Você bate palma pra maluco aí, falar que o Arias é assistente lateral, que ele vai matar o Arias, que o treinador é o Pardal. Cara, tem uma coisa insuportável, não pra mim, porque eu levo de boa, mas que é o seguinte: nada que Abel Ferreira fizer, de bom ou de ruim, uma parte dessa parte militância de internet vai aceitar. Então, se ganhar do Mirassol, é Mirassol! Se ganhar do Botafogo, quarta-feira que vem, Botafogo tá quebrado. Cara, é um desgaste de 5 anos. E vou dizer mais, hein? Prepare-se. Se o Maurício Gagliotti for eleito presidente do Palmeiras, pode ser que ele fique mais um aninho, hein? Quem? O Abel? Exatamente. Ele mesmo, Abel Ferreira, com tudo que tem de bom e de ruim, né? Então... O Palmeiras é bom, é isso. Cara, aí... Quer dizer, tem parte da torcida do Palmeiras que acha que ele é Pardal. Não, parte. É a internet. A internet acha, uma parte da internet acha que o time tinha que voar ontem, que o Flamengo ganhou o estadual e ganhou do Cruzeiro. Olha pro Cruzeiro. Caio Jorge fora. A contusão do Cássio já vinha de um jogo antes da final contra o Galo. Mas como é final, é rivalidade local, tem que jogar. Tá aí, ó. Fica o ano inteiro fora. Parabéns aos envolvidos, né? Então, são essas coisas que estavam no campo ontem, nas quais o Palmeiras é responsável. O Palmeiras Quem é responsável para não ter um zagueiro no banco é o senhor Abel Ferreira, não sou eu. Não é o Pardal, coitado. Os bichos Pardal são bonitinhos. Entendeu? Quem é responsável por dar peixinho, comemorar até 6 horas da manhã no busão, tomar cerveja na lata, festa segunda-feira à noite? Não sou eu, mas o establishment aceita isso. Não, é um título, você tem que respeitar o título conquistado. Eu respeito. É um título, como tem Sir Vessone, Sir Arnaldo. Basta lá, chama o cartório aí, faz um monte de títulos. Sir Tirone, tudo título. É isso aí. E o jogo, cara, fica prejudicado. Entendeu? O jogo, que é o que interessa contra o Vasco para se manter na liderança do principal campeonato do Brasil, você não tem zagueiro para pôr em campo e se machucar. Tem que improvisar o Martínez. E só para não deixar passar... Dá para entender que tá tudo aí? Não é só uma coisa? Não, e só para não deixar passar, o Vitor Roque é um Palmeiras praticamente... É quase outro sem o cara, é impressionante. O time tem 3 derrotas no ano, ele só tem uma porque ainda foi com um monte de reserva aquela vez lá em Ribeirão, com o Botafogo. Aquele monte, muitos... Aí ele tava, o Vitor. Mas nas outras derrotas, não é coincidência, o cara não tava em campo. Então, realmente é outra dinâmica, ele faz outro tipo de jogo e ele faz muita falta. Talvez volte no domingo, mas está fazendo falta. O Becker, nossa grande audiência, grande Becker,
ressalta que o Flamengo foi o único campeão estadual a vencer na rodada seguinte. Bem lembrado. E, aliás, teve gente que jogou a final e perdeu, tipo a Chape, que também perdeu no Brasileiro. Teve um desgaste grande. Grêmio empatou. E o Flamengo venceu um time que também tinha sido campeão estadual, o Cruzeiro. É muito jogo colado mesmo, né? O Flamengo não viajou também, tem essa vantagem. Jogou em casa. Jogou em casa. O Bahia empatou o fora, Bavi. O Cruzeiro jogou fora. Exato. E tudo mais. Muito bem, vamos... quer completar ainda sobre o time do Palmeiras, alguma coisa? Não, eu acho que agora o Mancini acho que traçou o perfil para os próximos jogos até o Choque Rei. Todo time vai jogar 4 rodadas seguidas de Brasileiro coladas, depois tem a data FIFA o sorteio da Libertadores vai também, e a tabela, determinar o que vai ser a vida do Palmeiras depois da data FIFA. E acho que essa situação de carência em algum setor do elenco, que é o que está se avizinhando, porque não dá para ter algum problema. A tendência é que você, desgastado, tem que revezar mais jogadores. Para você revezar mais jogadores, você precisa ter opções em todos os setores. Então, agora, com essa questão da zaga, e lembrando, o Gustavo Gomes é sempre convocado, ele vai ser convocado para a data FIFA, fica essa situação de carência no setor defensivo, na zaga, pela contusão do Murilo, né? Acho que aos poucos o Arias vai se soltar, e não acho uma coisa que o Abel não é, ou cada vez menos é Pardal. Ou você pode criticar o Abel talvez por falta de ousadia ou... Ele comete erros, né? Claro, como qualquer outro técnico. Mas eu não acho... Pardal seria o Pardal, quem não lembra, professor Pardal, que ele é o cara que, né, da história em quadrinho, ele inventava mil coisas. Né? E o Abel não é um técnico de inventar mil coisas. Tem muito técnico que inventa mil coisas, mil estratégias diferentes para cada jogo. Não é o caso. Né? Não acho que ele cometa... E lembrando que o Palmeiras está num momento que é maravilhoso para qualquer clube de futebol, hein? Esse monte de jogo dentro de casa... eu tô contando já agora Mirassol, Botafogo, São Paulo e o Grêmio. Então são 3 em casa e o São Paulo no Morumbi, que é aqui do lado. Se você pegar todos os últimos jogos, tá dando 11 jogos. O Palmeiras foi a Novo Horizonte e Rio de Janeiro. 11 jogos, só vai sair pro Rio. Aí que depois desse 11º jogo ele vai à Bahia. Aí sim começa. Então faz comer a caneca. Então, é a hora de fazer o brasileiro. Lembra que diferente. falou que abril só ia viajar em abril? Isso. Então, e na briga pela liderança, Vessone, é o inverso do São Paulo. Eu acho que então essa diferença, 3 pontos agora, o São Paulo vai jogar como mandante só contra o Palmeiras. Ele vai visitar Bragantino, Atlético e depois... Só que é o seguinte, ainda não tem tabela de Libertadores, tá? Mas olha agora, aí passa esse Bahia, ele vai de novo, Corinthians e Itaquera aqui, recebe o Atlético Paranaense, vai ao Red Bull, recebe o Santos, depois só que ele vai ao Remo, ou seja, em 15 e 16, na teoria, ele vai sair 3 vezes. Uma Rio, uma São Januário. É hora de aproveitar. E uma na Bahia. A gente tava falando. E o segundo turno vai ser como? Aí vai inverter um monte de coisa. O Flamengo vai ter só o Inter aqui. Vai inverter, cara. Entendeu? Apesar de ter outros 4 paulistas que você vai jogar perto. Santos, São Paulo, Corinthians e o Mirassol. Caramba, mas 16 jogos vai ter ido ao Rio e a Bahia. Não, só. Cara, aí, faz negócio... festa aí no estadual.